Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Estamos na reta final e vamos iniciar hoje com o livro de Salmos. Aleluia! É assim que começa mais um Salmos, o Salmos 147. O salmista diz: aleluia, como é bom louvar ao Senhor, como é bom render graças, como é agradável e apropriado louvar ao Senhor. E como não seria apropriado e agradável louvar a um Deus que derramou o seu amor sobre o seu povo, que mostrou tantas vezes a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua bondade, tanto assim que o salmista relata aqui a esse Deus que libertou o seu povo, ao Senhor que edificou Jerusalém e reuniu os dispersos de Israel, mostrando mais uma vez a sua misericórdia e o seu perdão. O salmista fala ainda que o Senhor cura aquele que tem o coração quebrantado, que sara as feridas. A esse Deus é apropriado render graças, louvor. Aleluia! Vamos ao livro do profeta Joel. O profeta Joel é o segundo livro dos profetas menores. E por que profetas menores? Os profetas maiores, são 5, são aqueles profetas que profetizaram para toda a nação de Israel. Eram os profetas do Reino do Norte. Chegou um momento na história que nós lemos que foi separado o Reino do Norte e o Reino do Sul. Isso veio através das mãos do filho de Salomão. Então os profetas maiores profetizavam para toda a nação e tinham contextos muito maiores, tinham realidades mais abrangentes. É nos profetas maiores que vem sendo relatado tudo que o povo de Israel fez, tudo que eles colheram, que iriam colher lá na frente. É lá que é avisado sobre os cativeiros, então são os profetas maiores, têm um maior conteúdo. A partir daí começam os profetas menores. Assim que encerramos o livro de Daniel, começamos os profetas menores. E estamos agora no livro de Joel. E quem é Joel? Não há muito relato sobre ele, senão o nome do seu pai, que era Petuel. Joel, assim como os demais profetas menores, estão no Reino do Sul, a saber, Judá e Jerusalém. Diferente dos demais profetas, ele não relata nenhum ato que o povo tenha feito. Os demais profetas vêm trazendo detalhes da maldade do povo, da idolatria, relata em detalhes. Joel fala sim do pecado do povo, mas ele não entra em nenhum detalhe. A proposta do livro de Joel é chamar o povo ao arrependimento. Não há uma data precisa de quando foi escrito, não se sabe em que momento exato da história ele está, se após o povo ter voltado do cativeiro babilônico, mas ele está inserido nesse contexto. O foco dele, além de chamar o povo ao arrependimento, os sacerdotes também, ele também foca para o futuro. Afinal, ele é um profeta. Ele fala tanto do futuro ali, daquele momento, daquele povo, como o futuro lá para o Apocalipse. Pedro cita o profeta Joel. Atos dos Apóstolos cita o profeta Joel. Aliás, o profeta Joel é considerado o profeta do Pentecoste. Não a festa anual do Pentecoste, mas o dia do Pentecoste, o dia em que desceu o Espírito Santo e houve aquele batismo completo, línguas repartidas como de fogo vistas sobre as cabeças, todo o relato que está lá no livro de Atos, quando Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram. Joel aponta para este tempo. Há uma simbologia no livro de Joel, como em todos os livros proféticos, e o símbolo aqui usado é de um gafanhoto. Ele já começa o livro falando sobre esses gafanhotos. E os gafanhotos aqui são mostrados como algo que vai devastar a nação. É também referenciado como se fosse um exército enviado por Deus. Joel usa muito o termo o dia do Senhor. E vamos entender o que significa o dia do Senhor, porque não somente Joel, mas a maioria dos profetas usa este termo, o dia do Senhor. Muitos entendem como o dia do Senhor sendo o juízo final. Também é. Mas o dia do Senhor tanto pode ser o dia em que o Senhor vai executar o seu juízo, correções, castigos sobre o seu povo, como ele fez tantas vezes com o povo de Israel, e um dia determinado por Deus, como ele foi, por exemplo, avisando o dia do cativeiro babilônico. E chegou o dia do Senhor em que ele fez acontecer, em que ele cumpriu aquela promessa do castigo que viria sobre o seu povo. Mas também tem o dia do Senhor,
em que ele derrama bênçãos, promessas que Deus faz ao seu povo, e ele vai anunciando essa promessa como a libertação do seu povo. Então chega o dia do Senhor em que ele cumpre a sua promessa. Por isso, Joel deixa bem claro que o dia do Senhor a qual ele se refere aqui no seu texto é o dia do juízo do Senhor para aquele povo. O dia em que esses gafanhotos, em que um exército do Senhor, simbolizado pelos gafanhotos, viria sobre a terra e consumiria toda a lavoura, todo o campo, haveria fome, haveria grandes prejuízos para o povo. E Joel lamenta por esse dia, como era costume dos profetas lamentar pela dor do seu povo. Ele lamenta e diz: esse dia está perto, o dia do Senhor está perto. E é por isso que ele começa então a chamar o povo para o arrependimento. E ele vai direto aos sacerdotes, ele pede que os sacerdotes clamem, se prostrem, proclamem jejum, oração, se vistam de saco, se humilhem, se quebrantem. E Joel também fala sobre um arrependimento sincero, de todo o coração. Ele deixa muito claro no texto que não adianta se arrepender só para mostrar, para dizer que se arrependeu de forma física, de forma visível, rasgar as roupas, vestir pano de saco, mas o coração não estar quebrantado. Como acabamos de ver no livro de Salmos, Deus sara um coração quebrantado. A Bíblia diz que a um coração quebrantado Deus não resiste. E Joel está especificando isso. O texto diz: rasgai o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor. Arrepende-se da desgraça que enviaria. Joel mostra que se o arrependimento do homem vier do coração, se ao invés de rasgar as vestes, ele rasgar o coração, o Senhor, que é tardio em irar-se e é rico em amor, se arrependeria da desgraça que ele iria enviar para o seu povo. Joel então chega no texto que aponta lá para o futuro, para o dia do Pentecoste. Ele diz que depois de tudo isso, depois de todos esses acontecimentos, ele derramará, o Senhor derramará sobre toda a carne o seu espírito. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Porque ele está dizendo aqui que será sobre toda a carne? Porque até aquele momento, antes do grande dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre a terra, após Jesus ter sido elevado aos céus, havia homens escolhidos. Somente os profetas falavam, eram a boca de Deus. Tinham visões, tinham revelações, os homens escolhidos. Alguns tinham sonhos, como José, Daniel, todos exclusivamente separados para esse propósito, como um dom específico. Agora, Joel está dizendo que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Todo o povo teria o Espírito de Deus sobre ele e poderiam profetizar, poderiam ter sonhos, tanto os jovens quanto os velhos. E vemos no Novo Testamento o apóstolo Paulo falando sobre os dons espirituais que é entregue a toda a igreja e diz inclusive para pedir pelos dons. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naquele dia, diz o Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel encerra o seu livro falando da restauração de Judá, para quem ele estava se dirigindo, escrevendo essas palavras. E dentro dessa restauração ele cita o castigo que virá sobre Edom. E esse castigo será relatado com detalhes no livro do profeta Obadias, que nós veremos em breve. E assim encerra-se o livro do profeta Joel, que tem apenas 3 capítulos. Vamos ao livro do Apocalipse. Na sequência do estudo de ontem, onde uma terça parte dos homens seriam mortos, João diz que a outra terça parte não teve qualquer arrependimento. Continuaram em seus pecados, continuaram idolatrando os deuses, os ídolos feitos por mãos, e que haviam demônios por trás desses ídolos, então esses homens não se arrependeram. Uma possível referência, como por exemplo ao endurecimento do coração de Faraó, homens que tiveram esse coração endurecido. E agora, a exemplo do que houve na abertura dos 7 selos, que houve um intervalo entre a abertura do 6º selo e o 7º selo, e houve uma narrativa distinta ali, acontece o mesmo agora com o toque das trombetas.
Antes da sétima trombeta ser tocada, e vamos lembrar que uma águia tinha passado gritando ai, 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 ai da terra, pelas últimas 3 trombetas que restam para ser tocada. Então a sétima trombeta vem cercada de grande mistério. É a mais temida de todas. Antes dela ser tocada, há uma narrativa, um intervalo, assim como houve entre a abertura dos 7 selos. João diz que no dia em que fosse tocada a sétima trombeta, o mistério de Deus seria revelado. Deus cumpriria tudo o que foi anunciado pelos profetas. Então, antes da sétima trombeta ser tocada, João é levado a um cenário onde ele vê um anjo que está com um pé na terra e outro no mar. Ele descreve esse anjo com o rosto como o sol, os pés de metal, e esse anjo tem um livrinho nas mãos. E há aqui um comparativo, uma referência com o que vimos no texto do profeta Ezequiel. Assim como Ezequiel, que teve que comer um rolo, que era escrito por dentro e por fora, João é levado a comer este livrinho. Ezequiel narra que aquele livro, aquele rolo que ele comeu, era doce ao seu paladar. João descreve da mesma forma. O livro que ele comeu era doce na sua boca, porém, quando caiu no estômago, tornou-se amargo. E o entendimento disso é que era doce na boca, porque ali estavam as promessas de Deus, ali estava toda a riqueza da igreja, tudo o que foi dado à igreja, que era o povo escolhido de Deus, uma igreja que o Senhor limpou, purificou, santificou. João teve conhecimento de todo o olhar do Senhor sobre a sua igreja, de todo o amor do Senhor sobre a sua igreja, e aquilo era doce na sua boca. Mas quando chegou ao seu estômago, ele foi tendo conhecimento do que estava preparado para o juízo. João teve conhecimento do teor daquela mensagem, que Deus estaria derramando seu juízo sobre a igreja, sobre aqueles que não viveram a mensagem do Evangelho, aqueles que não perseveraram. E essa era a mensagem que João estava tendo conhecimento, e assim como todos os profetas, ao lamento de João, ao choro, ao pranto, todo profeta que tinha conhecimento do que Deus tinha para ser derramado sobre o seu povo, o juízo de Deus, todo profeta tinha aquilo como dor para si, porque é o seu povo. E o profeta está totalmente ligado a Deus, ele sente a dor que Deus sente em ter que vingar-se, em ter que levar o seu juízo, a sua ira ao seu povo. Então isso foi amargo para o estômago de João. João é avisado ainda que ele terá que anunciar, ele vai ter que proclamar algo ainda. João então diz que recebeu nas mãos um caniço. E de novo somos remetidos ao livro de Ezequiel, que em uma de suas visões viu alguém medindo com um cordão o mar, o santuário. A gente vê todo esse relato em Ezequiel e João agora fala de uma medida também. Ele deve se levantar e medir o santuário, o altar dos que adoram a Deus, da mesma forma que Ezequiel viu o santuário, o templo sendo medido. Mas João é avisado que deixe o pátio sem ser tocado, ele não pode ir medir o pátio que está fora do santuário. E então João fala de alguns tempos, que tem muita referência com o texto de Daniel. Isso tudo está acontecendo antes do toque da sétima trombeta. No texto de amanhã, vamos enfim descobrir o que acontecerá quando a sétima e última trombeta for tocada. Se Jesus não vier até lá, eu te espero aqui, se Deus disser que sim.